Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir mais uma etapa da campanha, mas sempre teremos a visão desta aliança. Mas ainda segue como vencer os abutres, que é a parte da batalha espiritual. E vai vindo as visões de Deus, se somos Jesus, descendência de Abraão. Então a leitura que vai ser feita hoje, primeiramente no livro de Gênesis, no capítulo 15, e depois mais uma etapa, como vencer os abutres. Porque os abutres princípios de demônios, ou simbolismo de principados que tentam quebrar a aliança do povo de Deus com Deus. Então vamos ler primeiramente em Gênesis 15, onde está sobre a aliança e porque Abraão enxotava os abutres, e dar sequência a mais uma etapa. Livro de Gênesis, no capítulo 15, a leitura então feita a partir do verso 7. Então diz o seguinte: e disse mais o Senhor Deus a Abraão, que te tirou de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti a esta terra para herdares. E disse a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então disse Deus a Abraão: pegue uma bezerra ou uma vaca de 3 anos, e uma cabra ou bode de 3 anos, um carneiro ou uma ovelha de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. E trouxe todos estes e cortou eles ao meio, e pôs cada parte deles uma de frente da outra, menos as aves não partiu, mas estavam mortas. E aconteceu que os abutres desciam ou tentavam vir sobre aqueles cadáveres, mas porém Abraão as expulsava, porém Abraão as enxotava. Então só até aí. Irmãos e irmãs, muitos perguntam: por que fala muito de Abraão nesses dias? Que tem a ver esta passagem? Então, sempre que lermos o Velho Testamento, como Paulo escreveu, é sombra para a nova aliança. São figuras que deveriam ser interpretadas agora espiritualmente, mas naquele tempo era feito literalmente mesmo, os princípios de Deus apontando para Cristo, para a sua igreja. E um dos fundamentos principais da Bíblia é a aliança de Abraão com Deus, porque ela já apontava para a aliança de Cristo, que é eterna. Aquilo que Deus pediu para Abraão eram os fundamentos que Cristo fez na terra para ter aliança com Deus. Então veja bem em Gálatas 3:29, nunca deixe de ler esta passagem. Se nós somos de Jesus Cristo, então somos descendência. O que é descendência? Filhos que descende as gerações. Se somos Jesus, somos descendência de Abraão, direito à mesma herança, às mesmas promessas, aos mesmos deveres, aos mesmos direitos. Então veja a noção jurídica. Se somos Jesus, descendência. Descendente é aquele que tem direito de testamento, direito de herança, direito de passar os bens para a próxima geração. Ao ter Jesus como Salvador, se a pessoa então viver os princípios da aliança de Abraão, então a herança vai ser dada mesmo. Então isso que Deus fez com Abraão. Primeiramente, Deus chamou o pai de Abraão. Por que Deus chamou o pai de Abraão primeiro, não chamou outro? Então foi lido lá no Salmo 101. Deus procura fiéis sobre a terra. A palavra fiel é aquele que tem potencial de ser firme e obedecer aquilo que Deus pedir e ir adiante. Isso que é o sinônimo de ser fiel, firme. Então Deus olhou para a terra, encontrou em Ur dos Caldeus, que quer dizer o país hoje chama Iraque, onde tinha lá o Saddam Hussein, lá que estava Ur dos Caldeus, que existe até hoje. Deus olha e vê o pai de Abraão: sai daí, vou te mostrar algo. Então Deus fala com ele. Ele sai e fica no meio do caminho. Não foi tão firme. Para Deus continuar falando, porque ele falou com o pai de Abraão, ele teve que esperar o pai de Abraão morrer primeiro, porque já estava falando com ele. Porque antigamente era o princípio patriarcal, o pai que mandava, e o pai passava a herança para o filho mais velho. O filho mais novo não tinha direito de herança.
Isso no tempo da lei. Hoje, se os pais falecerem e tiverem herança, a herança é repartida igualmente pelos filhos. Mas antigamente não. A herança só passava para o filho mais velho, e os filhos menores tinham que servir o irmão mais velho. Era o princípio do patriarcalismo. Então o pai de Abraão morre, aí Deus fala com Abraão que era o filho que a herança passaria. E Abraão é firme. Deus fala: sai daí agora, vai para onde eu mando. E Deus manda ele para o deserto, ele obedece, ele crê. Deus procura fiéis. Aí então ele foi aprovado em obediência, em firmeza. É os primeiros princípios da aliança. Toda pessoa que obedece o que Deus pede e crê e não olha para nada, mesmo estando no deserto, a aliança em Cristo vai cumprir. Aí Deus faz aliança: dai-me a ovelha, dai-me o carneiro, dai-me a cabra e a pombinha, a rolinha, que já foi exaustivamente falado, que representa levar a carga um dos outros, não atacar ninguém, seja pecado, mas orar, não espalhar o mal, humilde e ser obediente, não ovelha fujona nem dorminhoca, e ser uma pessoa com a mente pura, levar os pensamentos cativos a Cristo. Quando está assim, a aliança vai se mantendo, mas só que os abutres vieram. Deus não expulsou os urubus, deixou lá, Abraão que tinha que expulsar os abutres. Então a palavra de Deus declara que Abraão ficou lutando contra os urubus. Pela palavra de Deus, demorou mais ou menos de 3 a 4 dias, aquela aliança de Deus com Abraão, até vir os sonhos de Deus para Abraão. Nesse princípio de dias que os abutres atacaram Abraão até desistir. Então o que foi pregado primeiro? Quando os abutres, ou urubus, aquele bando de urubus, que naquela época provavelmente seria de 1.000 a 2.000 urubus, por que aponta isso? Porque aponta para a legião, 2.000 demônios, aponta para principados, e então eles ficavam voando primeiro. Então foi relatado que os abutres, primeiramente, ficam voando de 1 hora e meia, até 1 hora, ao redor da carcaça, para depois atacar. Porque eles ficam observando se tem pessoa perto, se tem animal, para eles não serem atacados. Então foi pregado que o cristão tem que todo dia vigiar. Jesus orou 1 hora todo dia, vigiando para não cair em tentação. Ele chamou os discípulos, mas João, Pedro e Tiago, em vez de orar, foi dormir. E Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não pudesse vigiar comigo nem 1 hora. Então esse princípio de vigiar todo dia você tem que orar: Senhor, vigia minha boca, põe um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. Senhor, me livra da tentação, guarda-me do mal. Senhor, onde eu for, não deixe eu cair na cilada, não deixe que vá lá alguém para me dar tiro, matar ou causar dano, ou me livra da cilada. É esse tipo de oração, vigiar, oração de vigilância, para evitar o mal, evitar a cilada, evitar que caia no mal, no engano ou num conluio. Então todo dia temos que orar, senão os abutres vai estragar a aliança. Um dia que você não ora para estar vigilante, o inimigo vai criar uma cilada, vai atacar, vai querer te envolver em situações contraditórias. E se o inimigo conseguir, a aliança já começa a se quebrar. A pessoa talvez nem perceba que a aliança quebrou. Ele vai seguindo, servindo a Deus, buscando, mas só que aí a aliança já se deteriorando. Aí a pessoa vai ficando triste, abatido, as bênçãos não vêm, e Deus fica esperando até que recomponha os princípios da aliança. No Velho Testamento era a vaca, o novilho, o carneiro fiel, ou a pombinha rolinha. Hoje é espiritual, era sombra do novo. Então os abutres sempre vai atacar se nós não vigiarmos todo dia. Mas se você estiver vigiando todo dia, o que ocorre? Os abutres cansam de ficar voando e eles vão pousar mais perto. Aí eles começam a crucitar. Urubu, abutre, não tem som musical. É uma das aves que não cantam, não tem som musical. Elas crucitam, é um som de arroto, é um som ruim. E eles ficam lá crucitando. Então Abraão ficou observando. Aí começou a anoitecer
e aqueles sons de urubu cruzitando, aquela coisa ruim, coisa de morte, destruição, coisas perturbadas. E Abraão então, simplesmente ele foi adorar a Deus. Era um período ali de tragédia, um período de medo, de pavor. É igual hoje. Então muitas vezes o inimigo vai crucitar, vai te ameaçar, lançar praga, usar pessoas para denegrir, mas você adora a Deus. Deus procura os adoradores. Veja em João 4:24, o Senhor é Espírito, Ele procura verdadeiros adoradores. Paulo escreveu em Coríntios: seja na injúria, na perseguição, na calúnia, vou adorar a Deus, vou rir do problema, vou bendizer a Deus. Você já riu quando alguém te magoa, te xinga, te blasfema, ou você fica triste ou chorando? Então é necessário ter os princípios de Abraão. Então, se você vencer esse período, vai amanhecer, os urubu vai cansar de crucitar, mas você estará louvando a Deus. Só que também os urubu vão criando outra estratégia. Tudo isso está na natureza, mas veja bem que se aplica no mundo espiritual. Aquilo ocorreu com Abraão, urubu mesmo, mas ali já apontava para principados demoníacos contra a igreja. Quando os urubu não tem mais o que fazer de crucitar, de voar, então eles começam a vomitar e a abrir as asas, aproveitando o vento. Todos os animais que querem caçar ficam contra o vento, para a presa lá na frente não sentir o cheiro. Mas os abutres, eles ficam a favor do vento, para o cheiro deles ir para a presa ou para as pessoas próximas. Então eles vomitam, abrem as asas e vem aquela caatinga sobre a pessoa ou os animais. E tem animal que sai correndo mesmo, para deixar a presa para os urubu. Então veja o que é isto. Muitas vezes começa a vir o mal, o ataque, as acusações, coisas ruins, e as pessoas falando tudo que se ouve falar. Só que Abraão ficou suportando aquela caatinga, porque o vento ia mudar, e o vento mudou mesmo. Aí soprou o vento, a caatinga foi embora. O vento representa o poder do Espírito de Deus. Sempre que você ouvir algo ruim, nunca acredite, porque sempre primeiro vai apresentar a mentira. A verdade nunca vem primeiro. Isso é um princípio espiritual. Sempre a mentira vem primeiro. Sempre a mentira vem primeiro, em qualquer situação. Problema conjugal, na igreja, na empresa, em qualquer área, na política, na escola. Sempre surge algo, você pode saber que primeiro veio a mentira. E a mentira sobrevive até a verdade surgir. A verdade vem, a mentira acaba. A verdade é o Espírito de Deus que sopra. Então veja bem que Abraão suportou aquela caatinga. Então tem muita situação que você suporta. Senhor, é ataque, é acusação, é coisa que eu não devo, mas eu vou suportar, Senhor. Porque se a pessoa fugir, já pensou Abraão fugisse da aliança por causa da caatinga? Ele seria covarde. Então tem muitas pessoas que na hora do aperto fogem, na hora do ataque quer nem saber desse pastor, dessa igreja, estou indo embora. Isso é covardia. É muito fácil sumir na hora do ataque, mas aí que você vai ser abençoado. Por isso que Abraão suportou ali aquela caatinga dos abutres. Por isso que a aliança de Abraão foi de 3 a 4 dias, aquela perturbação de urubu contra a aliança. E hoje é os princípios espiritual. Sempre que a mentira surge, a verdade virá. É igual na lei. Na lei existe 2 princípios: a acusação, e depois vem o princípio do contraditório e da ampla defesa. A pessoa pode ter matado alguém e ser acusado. Alguém pode ver, não, eu vi ele matando. Mas aí abre o princípio do contraditório, da ampla defesa, para surgir a verdade. Porque depois a pessoa vai falar para o juiz: juiz, eu matei mesmo, mas a pessoa há muitos anos me perseguia e me ameaçava e usava de engano, eu matei ele para não morrer. Aí vem o princípio da legítima defesa. Então abriu o princípio da ampla defesa e o princípio da justiça. Mas alguém falou, ele matou mesmo. Aí se acreditar só naquela face, aí a pessoa é condenado. Então é isso que o diabo faz, ele cria situação mentirosa para perturbar. Então sempre que vier uma mentira, algo,
você espere até vir o vento do Espírito, para não quebrar a aliança, porque na hora que vir a verdade, você se acalma. Isso que o diabo faz para quebrar a aliança. A aliança se quebra na mentira, ou acreditar na mentira, ou a pessoa não suportar a catinga do que está vindo, mas logo o vento vem. Então Abraão suportou, e isso que leva muitas famílias a acabar, pessoas sair do emprego, famílias se denegrir, porque houve aquele primeiro ataque, e não espera vir o vento para vir o contraditório, ampla defesa daquilo que ocorreu. Na hora que a verdade triunfa, a mentira acaba, mas sempre a mentira tem perna curta, e muitas vezes a mentira, ela quer se manter. A mentira só se mantém se der crédito nela e fugir, ou se acovardar ou dar crédito nela. Mas para suportar a mentira é igual suportar carniça primeiro, aquela coisa desagradável. Mas logo você fala, eu vou esperar em Deus. Abraão então creu na verdade, ele falou, se Deus me chamou, mesmo que tá essa caatinga aqui me dando ânsia de vômito, eu vou suportar até o vento mudar. Então Abraão ficou ali horas, com enjoo, vomitando, mal-estar, e a caatinga vindo, e ele suportando, e de uma hora para outra o vento muda, e Abraão suporta, e não tem como os urubu atacar, porque Abraão estava lá ainda. Então isso ocorre na igreja, em todo lugar. Esses são os princípios da aliança, como vencer os abutres. Veja então agora outro princípio. Os abutres voam, os abutres cochiam, os abutres abrem as asas e vomitam para vir caatinga, e de uma hora para outra os abutres começam a brigar um com o outro. Os abutres são tão miseráveis que quando eles têm cria, filhotinho de 1 ou 2, enquanto eles não comer carniça, eles não voltam para o ninho deles. O filhotinho do urubu pode morrer de fome e eles não voltam, enquanto eles não comer a carniça, porque estão debaixo de um regime de urubu rei. Então, se não estão conseguindo nada, o urubu rei começa a atacar os urubu, aí começa a brigar um com o outro, sai sangue, fura o olho do outro, e dá bicada na cabeça, e vai virando aquela briga de urubu. Então a briga vai vindo para vir perto da carcaça, para tentar contaminar, para tentar envolver outros na briga. Isso que os urubu fazem, veja bem, eles não conseguem no voo, no crucitar de noite, ou aquele som ruim, ou com o cheiro desagradável deles, eles começam a brigar entre si. E veja bem que Abraão começou a ver essa fase. Os urubus estão aproximando, estão brigando com o outro, um picando o outro, um querendo arrancar as penas do outro, furar o olho do outro, e aquele sangue escorrendo. E isso ocorre na natureza. E veja bem que isso ocorre no mundo espiritual. Quando os demônios não conseguem nos vencer, eles começam um a acusar o outro, um brigar com o outro. Então começa a criar aquela situação de briga, de pavor, para envolver as pessoas. Então o que ocorre? Ocorre o seguinte, que no mundo espiritual, quando começa a ter briga, quando começa a ter acusação, quando começa a falar mal de alguém, o grande perigo é esse, de quebrar a aliança. Por que isso ocorre? De ficar ouvindo a violência, de ficar vendo a violência, de ficar participando da violência. É a grande estratégia do diabo, é jornal o dia inteiro falando de sangue, destruição e morte. Você não vê a pessoa falar, converter um para Deus, mas fala, a estatística que matou já 10 hoje na cidade. Não fala, não, converteu um que está servindo a Deus e largou o pecado e as drogas. Não fala, mas fala da destruição. Por quê? Porque Satanás sabe que está escrito na palavra, por multiplicar a iniquidade, o que vai ocorrer? Quando multiplica a iniquidade, o que ocorre? A fé aumenta, o amor aumenta. Veja lá em Mateus 24:12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso que ocorre. Então é outra estratégia do diabo, de aumentar a violência, de aumentar o mal, de aumentar o crime, de aumentar as brigas, de aumentar o ódio, de aumentar o falatório. E veja bem que a Bíblia declara o seguinte, no Código Penal, homicídio artigo 121, matar alguém por dolo ou malícia, pena de 12 a 30 anos. É o que diz o Código Brasileiro, quem é homicida. Mas se você ler em João, só de você aborrecer o irmão, você já é homicida. Então se você me aborrecer o irmão,
aborrecer alguém. O que é aborrecer? Causar tristeza em alguém, dano, ou causar mal, ou falar mal da pessoa, ou declarar derrota da pessoa. Você já é tipificado como homicida na Bíblia. Homicida é criminoso. Por isso que o inimigo faz isso para quebrar a aliança. Então, se você tiver que falar de alguém, só traga elogio e ore e abençoe a pessoa. Se alguém lhe induzir a falar mal de alguém ou declarar da vida da pessoa, sem a pessoa estar presente, você está virando homicida e a aliança vai se quebrar. Nunca teça comentário de ninguém sem a pessoa estar presente para se defender ou confirmar. Porque se a pessoa estiver presente e confirmar, ele vai pedir perdão, misericórdia. Mas se você já o julgou, está sendo juiz. E se você traz mal de alguém, você é homicida. Aí a aliança vai se quebrando. Então veja, as horas iam passando, os dias, e os urubu querendo que Abraão desistisse para comer aquele holocausto. É assim até hoje. Você vai notando que a igreja vai tendo aliança com Deus, mas você vai notando, parece que as coisas vão se agravando. Para de orar alguns, ou começa a ouvir muita coisa, ou muitas vezes a pessoa crê mais na mentira do que na verdade. Esses dias mesmo eu encontrei uma irmã, falei: irmã, vamos conversar, vamos lá na igreja, eu quero lhe falar uma verdade de Deus. Até hoje estou esperando a irmã, nem encontrei ela mais. Preferiu mais ouvir a mentira do que a verdade. Pode ir para qualquer lugar que está com a aliança quebrada. Por que ouviu mais outros do que a verdade? Porque é a tentativa do inimigo de quebrar a aliança. Então temos que ter a visão da palavra para não perecer. Se somos de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. Então veja que lá na cruz, quem estava ao lado de Jesus? Um chamava Dimas, outro era o ladrão que não acreditou, e outro era o ladrão que acreditou. O que é ladrão? A ladrão é a pessoa que rouba ou furta. Roubo é tirar algo à força de alguém, usando arma, faca, revólver. E furto é tirar algo da pessoa de forma disfarçada, sem a pessoa ver. Então estavam lá ladrões, que o ladrão, ele pode ser um roubador ou um furtador. Mas no código lá romano, eles tinham as duas práticas, tanto roubo como furto. Então a palavra declara que um dos ladrões falou: se tu é mestre, se tu é Jesus, se é o Filho de Deus, desce dessa cruz e tira nós daqui. Não é um falou isso? Mas veja que o outro declarou: nós merecemos estar aqui. Não é o que está escrito na palavra? Nós estamos aqui porque a lei nos condenou mesmo, mas esse homem é santo, nada ele fez. Então Jesus falou para aquele ladrão: Dimas, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então veja que Jesus o salvou, o restaurou, já o abençoou. E por quê? Porque ele creu em Jesus, demonstrou já amor, já declarou amor a Cristo, já aceitou a Ele. O outro teceu mau comentário, falou: se é filho de Deus, se é salvador mesmo, então desce dessa cruz. Aquela forma ruim de tecer comentários. Mas o outro falou: não somos merecedor, mas este homem é justo, nada fez. Por que aquele ladrão falou isso? Porque ele já tinha conhecimento da obra de Cristo na terra. Mas o outro já denegriu, também não teve nenhuma palavra de bênção, mas o outro teve. Então esse é um princípio espiritual. Nós devemos sempre abrir a boca para abençoar. Jesus não nos amou primeiro, e sendo nós pecadores, já pensou Jesus viesse e apontasse para nós nossas falhas, o pecado, a maldade, o engano, ou até mesmo quando já é crente, viesse a acusação, ninguém ficaria de pé. Mas Jesus é misericordioso. Então nós devemos sempre usar de amor e misericórdia. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus, na parábola do juiz iníquo, daquela pobre viúva, ele termina com a pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra?
Jesus deixou uma pergunta, e a fé é ligada ao amor. O amor esfriar, a fé fica obsoleta. Gálatas 5:6. A fé é operante no amor. Então o amor suporta tudo, o amor não é invejoso, o amor não irrita, não procura os seus interesses. Esse é um princípio que tinha em Abraão. Abraão, ele preferiu amar a palavra, crer, esperar em Deus. Ele defendeu ali a aliança, e os abutres vinham ali brigando, bicado no outro, para tentar chegar ali perto do holocausto, porque os urubus podiam rolar ali brigando, dando bicado no outro, para chegar perto do holocausto, mas Abraão os enxotou, não aceitou. Então nós não temos que aceitar discussão, briga, desaforo, opressão, falatório, sempre abençoando, sempre amando, sempre falando: eu fui um pecador e sou, e Jesus me amou, então não tenho que acusar ninguém, eu tenho que orar, abençoar, amar a todos. Amor cobre multidão de pecado. Mas quando você tece um comentário de alguém, você pode ser um homicida, e a aliança vai se quebrando. Então a pessoa pode falar: mas como que eu virei homicida? Veja lá em João, nas cartas de João, foi pregado muito nessa tarde. A palavra declara que o homicida, ele deixa de amar a pessoa, ele atua contra alguém, ele fere alguém. Então é melhor você suportar, amar, perdoar, e não ter palavra contra ninguém, a menos que a pessoa esteja presente. Você pode conversar com a pessoa, fazer a lei chama acariação. O que é acariar? Colocar cara a cara. A lei faz isto. A lei não ouve só a lei humana, e muitas vezes o cristão fica só ouvir de um lado e torna homicida, e a aliança se quebra. Então é melhor você esperar o vento do Espírito, é melhor você amar, perdoar e orar e interceder, do que ter aliança quebrada. Então veja bem que vai agravando o ataque dos urubu contra Abraão. A aliança vai se mantendo, veja bem, voando, depois crucitando, depois vomitando e abrindo as asas para ver cheiro desagradável, e depois briga entre os urubu, briga feroz de sangue, para tentar criar um clima de guerra naquela região, naquele local. Mas Abraão suportou a situação. E depois ainda tem 3 situações mais terríveis ainda, que Abraão teve que vencer até vir aquele sonho de Deus para a aliança se confirmar. Mas Abraão teve que lutar. Então esta aliança de Deus com Abraão, ela é princípios espirituais hoje. Até Jesus voltar, temos que manter aliançado com Deus. Cristo fez aliança eterna, mas os princípios dela, nós que temos que praticar. Por isso que Deus não pôs Abraão no local que não tinha urubu, fez lá onde tinha urubu mesmo, para Abraão ter que enxotar os abutres. O que foi escrito no Velho Testamento, sombra para o Novo. Então a igreja deve prevalecer. Por isso que o céu é chamado o seio de Abraão, porque vai para lá quem agir como Abraão, descendência. Você acha que os descendentes de Abraão vai agir contrário a ele na aliança? Não. Por isso que as alianças ao longo do tempo tiveram que ser renovadas e foram quebrando. Veja bem, se você ler a Bíblia, a aliança já ficou mais fraca em Isaac. Depois veio Esaú e Jacó, aí já quebrou. Em Esaú foi tão confusa a situação que Esaú vendeu a primogenitura de Abraão por um prato de lentilha. Fala: não quero nem saber, eu quero a riqueza do meu pai Isaac, de Abraão, meu avô, não quero nem saber disso de Deus, quero a riqueza. E foi para a prostituição, para o mal, para o pecado, e não deu crédito à aliança de Abraão. Aí depois ele quis buscar com lágrimas. O que aconteceu? Deus voltou atrás para Esaú? Nem com lágrimas adiantou, e passou para Jacó, que virou Israel. E está escrito lá em Hebreus. Então veja bem que muitos cristãos depois vão querer aliançar de novo com Deus, restaurar, e pode ser muito tarde em muitas áreas depois, porque feriu, machucou muita gente, destruiu e deu as costas, voltou para o pecado, para a ignorância da carne, e depois vai querer voltar para servir a Deus aliançado.
e Deus vai falar: já é tarde, meu filho, já pus outro, as pedras já estão clamando no lugar. Não é o que está na palavra de Deus? Então quem é de Jesus é descendência de Abraão, direito à mesma herança, às mesmas promessas. Então hoje nós vamos orar para que se crie em nós um amor incondicional, de abençoar as pessoas, de não ter mal contra ninguém, e só falar de alguém se a pessoa estiver presente. Se não tiver, nem fale o nome da pessoa, a não ser para elogiar e abençoar e trazer honra e trazer benefício. Mas se a pessoa não estiver perto, não dê crédito, porque senão você torna homicida. Então tem mais criminoso no meio das igrejas do que aí no mundo, porque o que está ocorrendo de falação, de engano, de atitudes, de falácias que o inimigo induz, é fora de sério, é coisa maligna. Mas quem é de Jesus é descendente de Abraão. Há tempo de restaurar a aliança. Se os abutres contaminar, pode restaurar, mas o tempo vai passando. Agora com Esaú, ele vendeu a primogenitura, aí não tem mais jeito. O que é vender a primogenitura? Ele fala: não quero nem saber de visão gloriosa, de aliança de Abraão, eu sirvo a Deus do meu modo, eu faço o que eu quero. E aí a pessoa vai se vendendo por pouca coisa e vai perecer com certeza. Isaac foi o herdeiro, passou para os filhos. Veja que na segunda geração a aliança já estava capengando. Por isso que Jesus veio como o Filho de Deus, fiel, sem pecado, para nunca mais ter que fazer mais aliança, inquebrável. Mas os princípios dela é os mesmos: o bode, a vaca, a novilha, o carneiro, a pombinha, a rolinha, princípios espiritual. Então hoje vamos pedir que o Senhor nos dê cada vez mais um coração quebrantado. Irmãos e irmãs, e essa situação vivemos ela ao longo do tempo. Já teve situação de quase eu quebrar a aliança, mas permaneci fiel. Por quê? Se Deus tem o chamado. A que foi pregado domingo de manhã, nesse retrasado próximo. Quando Deus chama a pessoa, é duas coisas que ocorrem: temos que crescer na graça e crescer aonde? No conhecimento. Então Deus me visitou com muita visão, e muita coisa eu não entendia, e perguntava, outro vinha discrepância, e vinha a hora que eu ficava soberbo. Mas um dia Deus falou: meu filho, se tu não aprofundar na palavra, não tem como eu lhe revelar muitas coisas. Então eu fui lendo a Bíblia, estudando, li as Escrituras 7 vezes, e li hoje cada dia mais, e orando e crescendo no entendimento. Senão o inimigo vai perturbando. Então na hora que somou o entendimento com a graça, com a revelação, com a visão, aí as coisas caminham junto. Então temos que crescer na graça, no conhecimento, justamente a visão da igreja gloriosa. Hebreus 6, deixemos os rudimentos e prossigamos a maturidade em Cristo. O próprio Jesus cresceu na graça, no conhecimento, no entendimento, em tudo. É a igreja gloriosa. Então assim é a aliança. Então já corri risco sério de quebrar a aliança e ter que voltar em muitas partes, mas Deus foi misericordioso em orar mais, em perdoar, em não buscar interesse próprio, em sujeitar, em enfrentar a carniça e não fugir dela, esperar o vento soprar, porque é muito fácil fugir na hora que está tudo ruim, ser covarde. Não, esperemos Deus trazer luz, porque aí Deus vai falar: esse é fiel, não foge da luta. E muitos cristãos se acovardam. Na hora que mais precisa, é que a pessoa fala tchau e benção, não quer nem saber, isso não me abençoar, eu saio também, e vai embora. Mas só que aí a aliança quebrou. Não adianta querer servir a Deus sem estar firme na aliança. Então quem é de Jesus é descendência de Abraão. Quem vai para o céu chama-se o de Abraão. Quando você partir, e é muito bem-aventurado quem parte agora. É melhor partir agora do que aguardar mais tempo. Não tenha medo de partir. Por quê? Porque a Bíblia diz que é bem-aventurado quem parte agora, que vai aumentar cada vez mais a incredulidade, a violência e a corrupção. Mas se não partir agora, então mantenha o amor, a fidelidade a Deus. Tenha firmeza, porque os tempos são tempos do fim. Então é necessário manter aliança com Deus. Mas se partir,
a hora que chegar lá vai falar, mas por que o céu chama seu de Abraão? Então Abraão vai falar, vem aqui meu filho, tu é meu descendente, vou te mostrar por quê. É o que vivi lá na terra, lutei contra os abutres, contra os urubu, fui fiel ao que o pai pediu, é aliança, e você cumpriu também, não está lá nas escrituras, não foi deixado na Bíblia, quem é de Jesus descendente de Abraão, você chegou aqui por causa disso, é o que Deus vai falar para os fiel. Então não há segredo de chegar no céu, é o caminho, viver aliança com Deus. Então na próxima sexta-feira, teremos mais uma etapa, que vai apertando o cerco dos urubu, mas também Abraão manteve mais fidelidade ainda. Então na outra sexta, ainda tem mais 3 etapas, como vencer os abutres. Ao terminar essas ministração, e já com as visão que Deus está liberando, você vai notar que vai passar por um processo de grandes vitórias que você nem imagina, na igreja, no ministério glorioso, na sua vida pessoal e em tudo que te envolve, contanto que você tenha o desejo mesmo de ser uma pessoa que vai para o seio de Abraão. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então vamos orar agora, fique de pé e vamos clamar misericórdia. Realmente a batalha é grande, mas tem uma diferença, que Jesus já derrotou os demônios. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele despojou o poder das trevas, ele tirou a chave da mão do diabo. A grande vantagem hoje de servir a Jesus é que o inimigo já está derrotado, é usar o poder de Cristo, a autoridade, é viver sujeito ao Espírito de Deus. O inimigo vai atacar, mas a diferença é que o inimigo já está derrotado. Então vamos viver a simplicidade que é em Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa desta campanha. Se somos de Jesus, descendência de Abraão, direito às mesmas heranças, às mesmas promessas. Louvado o nome de Jesus. Pai, de forma exaustiva tem sido ministrado a aliança de Deus com Abraão, que ao longo do tempo temos aprendido no sofrimento, aprendido, ó Pai, muitas vezes nas lágrimas, muitas vezes, ó Pai, em situações contrárias, de situação até escabrosa, mas é o que ocorreu com Abraão. Todos os descendentes dele passarão também, porque se somos Jesus, somos descendência de Abraão, não tem como fugir. Mas se a pessoa abandonar, dar as costas, ou não crer, os abutres vão tentar quebrar a aliança, e se a aliança ficar quebrada, a pessoa pode tentar servir a Deus, mas vai ficar discrepante, em falta, vai ficar em dificuldade, e Deus não aceita os princípios da aliança contaminado. Ou restaura, ou não há como ir adiante, fica uma situação confusa, contaminada. Tenha misericórdia, Senhor, e Tu quer aliança perfeita, aliança em Cristo incontaminada. Senhor amado, que a igreja tenha visão do que é o mundo espiritual, a batalha contra principado, contra as potestades, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, opere, Senhor, abundante vitória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre todos os fiéis. Senhor, já muito, Senhor, temos falado desta visão gloriosa, mas, Senhor, muitas vezes fomos rejeitados, deixados de lado, abandonados, colocados, ó Pai, à esquerda, mas Tu falou, vai adiante, meu servo, pois sou convosco. E assim temos lutado, esperado em Deus, crendo no Senhor, orado, suplicado a misericórdia, e Deus tem falado que está chegando um tempo de avivamento, de colheita, de multiplicação. Em muitos locais Deus tem falado para a igreja tornar gloriosa. Muitos locais Deus está iluminando, como aqui, que temos, ó Pai, trazido a palavra, porque em muitos locais Tu tem encontrado pessoas que querem realmente viver na mente da identidade do caráter de Cristo.
Se somos Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. Senhor, tu tem falado, apregou e que tu tem recebido, tem me dado graça e entendimento a vós e vós outros. Vá à frente, diz o Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, dia após dia, a cumprir a tua palavra. Honra a esse amado irmão, a essa amada irmã, porque aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, Deus tem para o seu povo. Os sonhos dados a Abraão pertencem a todos nós também, porque somos herdeiros também dos sonhos de Abraão. Bendito o nome de Jesus. Olhe por esse irmão, por esta irmã, para a sua família estar charada, curada, liberta. Olhe por este irmão para enriquecer e prosperar, ter vida abundante, a paz abundante. Senhor, para chegar no céu, até o céu foi mudado o nome para seio de Abraão. Bendito o nome de Jesus. Aquilo que era prefigurado no Velho Testamento, aquilo que era figura, é para nós hoje, espiritualmente, ó Pai, princípios espirituais. Como Paulo escreveu, ainda que estamos vendo como no espelho embaçado, mas vai chegar o dia que veremos face a face, diz o Senhor. Bendito o nome do Senhor eterno. Confirma, Pai, tão grande avivamento, como a multidão vier à tarde, opere nesta noite também, renovando este voto. Se somos de Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa, vida abundante a todos, saia todo mal, caia por terra os principados, as potestades, os dominadores, que a igreja prevaleça, em o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nome de Jesus, o Salvador eterno, sejam todos honrados, em nome do Filho de Deus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Agora preste atenção às revelações do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus traz uma revelação que envolve 4 pessoas que sentem dores no corpo, como fosse dores musculares, e isso vai dando fadiga, cansaço, como um esgotamento, parecendo que está pesado, que as coisas não estão melhorando, e vai vindo um certo desânimo para trabalhar, para fazer as atividades ou as coisas de Deus de forma espiritual. Essa fadiga, esse cansaço, esse mal-estar que de hora e outra ocorre, justamente é ataque dos abutres contra a aliança. Isso eu já passei várias vezes, só depois que entendi como vencer, que acabou esses fatos da guerra espiritual. Como vencer isso? Da onde vem isso? Então veja bem, que quando você entristece daquilo que vem contra a sua vida, as suas emoções se abalam, e você fica triste, abatido ou desorientado. Mas veja bem que Paulo então falou, então eu vou gloriar nas injúrias, na perseguição, na necessidade. Quando estou fraco, aí sou forte. Quando você vai ficando fadigado, abatido, vai dor no corpo, mal-estar, é a tentativa do inimigo de te denegrir. Mas então glorie-se em Deus. Logo você fica sarado, forte, renovado. Pode ocorrer do inimigo continuar crucitando, mas quando o inimigo percebe que isso não te aflige mais, ele vai tentar de outra forma. Mas se você manter a vigia da guarda para não quebrar a aliança, os sonhos de Deus tornarão realidade. Então você que tem notado fadiga, mal-estar, cansaço, esgotamento, então vem aqui à frente. Deus quer te ajudar, ser um verdadeiro adorador mesmo, uma pessoa que não se abate por nada. Então é onde eu posso relatar, quase que eu já fracassei nessas áreas. Os abutres tentou de toda maneira, mas certo dia Deus me deu aquela passagem, relembrei de tanto ler. Deus falou, vou rir desse problema, vou gloriar, vou ficar feliz com isso, vou adorar a Deus. E logo a crucitação dos urubu acabou. Pode continuar, mas não aflige mais. Então você vai estar sempre sarado com toda a certeza. Então esta foi uma revelação, porque é o que está afligindo mais o povo de Deus, mas nas demais áreas você ouviu. Caso você está afligido por alguma dessas atitudes de urubu, vença.
Não pense que o urubu é o pastor, é o pregador, é as pessoas. O urubu é principado que pode usar pessoas para quebrar aliança. Mas se você agir na palavra, a vitória vem com certeza. Então